turma, Bianca Borges aqui. E Cláudio Tonon, e hoje nós estamos sem o Vini, gente. Vocês estão vendo que o Vini, gente, ele está na casa da sogra, literalmente. E por estar na casa da sogra, ele não pôde participar da gravação hoje com a gente. Semana passada, ele não participou de nada, só mandou as perguntas, uma pior que a outra, para eu responder, não de ruim, mas de difícil. E hoje, eu e a Bianca aí. Bi, fala aí, sobre o que nós vamos conversar hoje nesse Aprendendo sobre Ciclismo Indoor, que é onde a gente ajuda os professores a saírem de situações ou viverem, enfim, a gente ajuda professores de ciclismo indoor a serem melhores cada dia. Conta aí, o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente sabe que o ciclismo tem alta, né? Todo mundo anda de bicicleta. Então a gente resolveu falar um pouco sobre o ciclismo que a gente vive em sala e o ciclismo de rua. Ah, super tema, super tema. Acho que eu andei postando algumas coisas essa semana aí, falando tipo a importância de pedalar, né, meu? Tem a ver com a importância de pedalar, benefícios de pedalar. Então, Isso. tem bastante caldo aí para a gente falar sobre isso. Manda aí a primeira pergunta, ou não, tem a para história do iniciar Vini. mesmo, não tem história. Hoje é direto ao ponto. A não ser que as perguntas dele aqui dá quase um livro, viu? Eu tô ligado. Mas ó, a gente vai falar um pouco sobre isso mesmo. Pedalar na sala ajuda a pedalar na rua? Quais os principais benefícios? Pô, ajuda muito. Eu sou ciclista de rua, eu saí de dentro da sala e fui para a rua, né? Então, eu comecei no ciclismo indoor, eu não tinha bicicleta, eu nunca tinha pedalado na rua e comecei a dar aula de ciclismo indoor. Comecei a dar aula, aí eu comecei a dar muita aula e aí alguns amigos olharam para mim e falaram, cara, você tem que pedalar na rua mesmo, você dá um monte de aula e tal. Comecei a pedalar na rua, e acabei virando que um ciclista amador, né? Tanto que eu disputei Campeonato Mundial na Dinamarca, Pan-Americana aqui no Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro de Contrarrelógio, e fui bem, meu. Fiz um terceiro paulista, teve um ano que eu fui um dos melhores brasileiros na Maratona das Dolomitas na Itália, tudo vindo do ciclismo indoor. Então, o ciclismo indoor é um potencializador de condicionamento e benefícios para o cara que pedala outdoor. Então, esse cara que pedala outdoor, quer melhorar muito? Pode vir para o ciclismo indoor. E eu tenho muitas histórias para contar de alunos que vieram de fora e descobriram que o ciclismo indoor podia torná-los cada vez melhor. Então, tem muita coisa para a gente falar ainda. Nossa, e agora puxando a perguntinha do Vini. Que tem 8 linhas a pergunta do Vini. Essa ele até conseguiu fazer um pouco mais resumida. Agora as outras, Tonon. É uma história. Meu Deus. Ó, existe alguma necessidade do professor de ciclismo indoor ter algum tipo de experiência no ciclismo de rua? Cara, perguntaça. Assim, ó, essa pergunta, como a gente estava conversando um pouco antes de gravar, essa pergunta é excelente para quem está ouvindo a gente e não pedalar na rua. Não tem problema. Você que é professor de academia, você que é universitário, você que é estudante de educação física, você que é estagiário, cara, você não precisa ter contato com o ciclismo de rua para ser um professor de ciclismo indoor. E já vou antecipar, você não precisa ter contato com o ciclismo de rua para ser um excelente professor de ciclismo indoor. Você precisa, sim, estudar e se dedicar para o ciclismo indoor. Claro que, se você tem alguma experiência, já vai te ajudar com algumas coisas, mas eu tenho certeza que vem pergunta por aí sobre isso. Manda lá, Bia. O professor do indoor, que também pratica ciclismo de rua, leva alguma vantagem para dentro da sala de bike? Seja ela física ou técnica? A única vantagem que ele leva, em algumas vezes, é o condicionamento. Isso se ele for um grande ciclista, porque se ele também for quem anda de... Porque, gente, presta atenção que eu vou falar agora. Dá um zoom aqui, produção. Andar de bicicleta é diferente de treinar ciclismo, tá bom? Guarda isso. Meu amigo Ronaldo Martinelli vai participar de um podcast, professor de ciclismo indoor. Ele é um dos melhores, se não o melhor treinador de ciclismo de assessorias do Brasil, tricampeão do Letap Brasil, campeão mundial amador com atletas. E a gente fala muito sobre isso. Pedalar não é treinar.
Então, o cara que é ciclista na rua, mas ele é ciclista mesmo, como a gente tem o exemplo do Marcelão, esse cara leva vantagem no condicionamento. Do contrário, ele não leva vantagem em nada, além do que ele pode trazer alguns vícios para dentro da sala que não existem no ciclismo indoor. Então, às vezes ele quer, por exemplo, eu vivi isso muitos anos, eu queria que os meus alunos fossem ciclistas. E esse é um erro grande porque se afasta pessoas da sua aula. Então, cuidado, você que é ciclista e quer virar professor, você tem que se adaptar ao ciclismo indoor e não o contrário. E a próxima pergunta é mais ou menos baseado nisso mesmo que você falou. Um cara que é ciclista, ele pode trazer para dentro da sala, em questão de técnica, o que ele vive na rua em relação à técnica. Ele pode tentar ensinar isso para os alunos? Ou... Na verdade, a técnica é parecida, é a mesma. Nós estamos pedalando, pedalar é pedalar. Agora, como eu digo, ele tem que respeitar as adaptações que são feitas do ciclismo para o ciclismo indoor. Então, por exemplo, como um sprint, né? Os ciclistas de rua, eles sprintam em pé, né? Eles atacam em pé, às vezes muito lançados à frente, né? Como a gente já viu fotos de ciclistas lançados para frente, sprintando. Nós não fazemos isso. A gente se preocupa com a segurança do aluno, com a motivação do aluno e com a eficiência da aula. É isso que a gente se preocupa. Seja no ciclismo, na bike, indoor, qualquer modalidade, a ideia é essa. Então, toda a parte técnica de ciclo do pedal, posicionamento, funciona bem. Funciona bem. Mas, quando a gente se diz, tem coisa que é dos ciclos de rua que a gente não traz porque põe em risco a segurança dos nossos alunos. Massa. Agora, senta que lá vem história. Vinícius Tubarão querendo investir aí na área de bike, ó. O professor que não é ciclista de rua e decide se aventurar por esse caminho. Hoje sabemos que o dólar está em alta e, com isso, o preço das bicicletas subiram. Como esse professor deve se preparar para fazer essa compra? Junta e compra uma bike com preço alto e relação cara? Ou compra uma bike e vai melhorando aos poucos? A bike de rua? É isso a pergunta dele? O cara De é rua. Professor de ciclismo indoor. O cara quer investir. Mas ele quer comprar bikes de rua, é isso? Ele quer saber como que faz para comprar uma bike de rua aí, ó. Cara, como é que faz para comprar uma bike de rua? Vai lá na loja, passa o cartão e compra, meu. Não tem o que fazer, cara. Essa, ó, como diz aí o pessoal, cara, você tem que comprar o que o seu dinheiro permite. Eu gosto de a Paulinha segue uma moça que diz o seguinte, ela só compra aquilo que ela pode comprar em dobro. E eu meio que botei essa regra de vida também. Você acredita que eu botei isso na minha cabeça também? Quero trocar o celular. Já tenho dinheiro para um celular. Mas agora eu quero ter dinheiro para comprar o segundo. Porque assim, a ideia é, se você usa todo o seu dinheiro para comprar você está enrolado. Se você precisar desse dinheiro depois. Então, a regra é, tá bom, eu vou comprar o telefone, eu tenho que ter a mesma quantia guardada, mas não é para comprar outro, mas para você ter de reserva. O mesmo valor, exatamente. Então, eu pus isso muito como mantra. Então, quando vocês me verem andando com uma bike nova, saiba que eu podia comprar duas. Ou meu Porsche, entendeu? Saiba que eu poderia ter comprado dois, entendeu? Então, mas, ó, aproveitando um pouco do gancho do Vinícius aí, e uma bike para a sala? O que o professor pode ir fazendo? Cara, então, aí que tá. Vai lá, assiste o vídeo que eu coloquei no canal. Vamos pôr no link aqui desse vídeo, né, desse podcast. Eu vou pôr o link da aula que eu dei sobre empreendedorismo na sala de bike, falando como uma SC3 pode trazer muito resultado para você, dentro da sua academia, estúdio ou mesmo particular. Para isso, você precisa ter duas coisas. Primeiro, dar o primeiro passo, ir lá e comprar. Segundo, trabalhar firme e forte todo dia para conseguir pagar ela. Existem duas formas, né, Bianca? Assim, hoje você pode comprar um negócio parcelado e fazer dinheiro. Eu falo que hoje eu só compro coisas que me ajudam a ganhar dinheiro.
Porque se o negócio não me ajuda a ganhar dinheiro, para que eu vou comprar? Por exemplo, eu tenho vários tênis, para que eu vou comprar outro? Eu tinha 7 capacetes, eu vendi 3. Entendeu? Então, eu tinha não sei quantas sapatilhas, eu vendi 4, vendi 3. Entendeu? Então, essa lógica para mim hoje faz muito sentido. Entendeu? Agora, se eu fosse empreender, dependendo de como fosse empreender, eu teria que comprar uma bicicleta indoor melhor. Agora o seguinte, ó, professor e aluno. Ok. Como o professor lida com o aluno ciclista? 2 situações. O aluno ciclista vai para a sala para fazer o treino dele. Não, essa é a primeira situação? Essa é a primeira situação. Isso. Explico essa. Tá. Fala E a segunda situação é aquele cara assim, ó, que está ali na linha da frente. Como é que você ensina, motiva e inspira? Porque na sala tem várias outras pessoas. Tá, o objetivo, então, vamos lá. Vou responder a primeira pergunta, porque essa pergunta Como deixar a aula bem inclusa, entendeu? Ok. Se o cara... primeiro eu vou contar uma história. Eu já fui o cara que arrancava a pele de todo mundo, né? Muita gente me conhece como essa pessoa, que eu judiava mesmo. Eu ia até sangrar, entendeu? Até que não esgarçasse, eu não parava. Ainda mais se o cara chegava de bonzão na minha sala, né? Porque às vezes chegava um cara lá meio gordinho, ou sabe assim, ó, eu sou tal, eu sou ciclista, sou triatleta, o caramba, mountain biker, né, mano? Eu olhava bem pro cara, e aí eu falava para ele, eu falava assim, então tá bom, vamos ver até onde você aguenta. Indoor ele não ia aguentar que nem eu aguentava, né? Eu sabia do que eu podia, eu tinha todos os números dos meus resultados. Então eu ia até o cara sangrar. Às vezes esse cara ia embora, não voltava nunca mais, ou às vezes ele voltava, né? E aí muitas vezes me incomodou muito essa pessoa ali fazendo o que ela queria, né? Mas como eu disse, né? Se você está assistindo esse vídeo agora e viu alguma postagem minha falando sobre o Advanced Training, o Advanced Training mudou completamente minha forma de olhar para isso. E eu resolvi deixar o cara lá. Então, hoje, se você falar para mim assim, então, o que eu faço com um ciclista que quer entrar na minha aula e fazer o treino dele? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Entendeu? Deixa ele. Aos poucos você vai ganhando ele e tal. Esse cara ele precisa de uma outra conversa, você precisa saber mais, às vezes você não sabe, às vezes você vai falar uma coisa, você fala uma borracha, aí você perde o cara de vez, aí ele fala mal de você. Então, na minha academia, ninguém falava mal de mim, né? Porque eu era o dono e o professor. Então, ninguém falava mal de mim. Apesar que eu até rolava uns papos assim. Mas, né, como toda coisa, esse cara vai embora e não volta mais. Então, na primeira situação, deixa o cara lá. Deixa o cara lá. Na segunda situação, que é esse cara lá na linha de frente, mas agora deixa eu perguntar, ele está fazendo aula? Está fazendo a aula. 100%. Total. 100%. Beleza. Faltando morder o guidão. Isso aí é uma delícia. Isso aí deixa ele, dá pano para ele. Mais uma vez, o Advanced Training vai falar exatamente como se comportar dando aula para esse cara. Saber como falar com ele, saber o que falar para ele. Né? Esse cara é um cara que gosta de desafio, esse cara gosta de ser desafiado, não só gosta de desafios, como gosta de ser desafiado. Né? E aí, boa sorte para o professor, porque se ele tem pouca experiência e tal, ele sofre um pouco mais, né? Porque o professor que tem pouca experiência, a hora que ele vai falar alguma coisa, tal, né? Como destrava o tornozelo, cara, destrava o pé, isso não existe. Se você falar isso dentro da sala com um ciclista lá, o cara vai dar risada na sua cara, E aí você perdeu toda a credibilidade. Então, procura usar boas palavras, poucas palavras e trabalhar bastante com ele essa parte do desafio ou ser desafiado. Ele vai gostar bastante. Show. Vinícius Tubarão em ação. Pegando o gancho do aluno ciclista, devemos de alguma forma tentar convencer esse aluno a fazer nossas aulas ou não, mas aí já respondeu, ou deixamos ele treinar do jeito que ele quiser. Isso aí é a sequência, já respondeu. Se ele não quer... Primeiro é assim, né? Vamos lá, vamos completar a resposta já que ele perguntou. Primeiro, se ele não se inspira em fazer sua aula, provavelmente a culpa está em você.
né? Então, eu comecei a ler o livro Ontem, a Arte da Guerra, né? Eu comecei a ler esse livro com um aluno meu de personal. Eu e ele estamos lendo junto. E aí, nesse livro, tem uma hora que o imperador desafia, né, o Shang, o general Shang Tzu, né? Ele desafia o cara. Não sei se você já leu. Você já leu esse livro, Bianca? Não. Ah, vale a pena, hein? Para você que você vai gostar. Ele Não vou me desafia. sentir mais culpada, não? Não, não, pelo contrário, você vai se sentir mais forte. Ele desafia o general a liderar mulheres, certo? Ele desafia o general a liderar mulheres. Aí o general fala, ok, me dá as mulheres aí que eu vou liderar. Aí o governador lá, né, o imperador lá, o governador do estado sai, deixa 2 batalhões de mulher. O Shang Tsung divide em 2 e coloca as 2 preferidas do governador como líder. Ensina tudo certinho elas. Chama o governador e fala, agora elas estão prontas, pode vir que eu vou dar a ordem, elas vão obedecer. Ele dá a ordem, Ninguém obedece. elas caem na risada. Elas começam a rir. Aí ele fala assim, quando a ordem é mal dada e o batalhão não entende, a culpa é do líder, é do general. Aí ele fala, ele vai e ensina de novo. Aí ele dá a ordem perfeita para elas. E aí, do jeito que ele dá a ordem perfeita, elas caem na risada de novo. Aí ele manda matar as 2 líderes. Ele manda decapitar, porque ele fala que quando a ordem é muito bem dada e as pessoas não obedecem como combinado, o problema, isso é uma afronte. Então, isso não é tolerado. Aí ele manda cortar as cabeças. O imperador fica muito louco. Só que, ao mesmo tempo, ele promove mais 2. E a hora que ele fala de novo, todas obedecem. Então, pode ser que o que está faltando para você, meu, é ser verdadeiramente um general para esse cara, que dá a ordem especificamente do jeito que ele quer ouvir. E isso, meu, um professor avançado consegue. Um professor que está começando, por isso que eu falei, vai sofrer um pouquinho mais. Mas com o tempo ele vai melhorando. Mas quando o cara sabe exatamente o que falar, mostrando a essência da aula que ele está dando, seja qual for, tá? Não estou falando só de RPM aqui. Estou falando de qualquer aula. Seja qual for a essência da aula, esse cara vai te ouvir, meu. Show. O professor ou a academia em si deve organizar eventos de ciclismo de rua? O quanto isso pode agregar no valor da aula? Nada. Nada. Não vai agregar nada. Primeiro que, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e quem pedala na academia, às vezes, não tem nem bicicleta. Se você está querendo ser inclusivo, você está dificultando e não facilitando. É mais fácil você marcar encontros e falar, eu vou pedalar, quem quer ir comigo? Mas nada, porque senão, meu, fica aquela história, parece que é sempre para as mesmas pessoas, entendeu? É mais fácil você tornar o negócio seu e quem quiser vem junto do que você tornar da academia e ninguém poder ir junto e aí ser mais exclusivo do que inclusivo. E sobre a criação de cenários? Trazer aí o cenário de fora da sala, montanhas, estradas, para dentro. O que a aula ganha com isso? Aí a aula ganha muito. Aí ganha muito, o aluno ganha muito. A ideia da aula é que ela seja motivante para a pessoa, e às vezes está ali naquela sala, ali é chato, é boring. Tem pessoas que estão ali que viajam pedalando, né? Então, o professor que é ciclista, que já vivenciou experiências fora, pô, eu tenho a honra de falar que eu conheci quase todas as grandes montanhas da França, né? Pedalando as maiores da Itália, só faltou uma, né? Uma das a mais difícil da Itália foi a única que eu não subi, né? O resto eu subi todas. Aqui em São Paulo, né? Campos do Jordão, Paiol, Serra de Campos, Serra Nova, Serra Velha, enfim. Tudo isso traz para o aluno uma experiência muito legal. Muito legal. Mas que também precisa ser relevante para ele, né? Não adianta você ficar falando nome que ele nem sabe o que está acontecendo, né? Também você fica ali tonto e ele começa a se achar tonto. Então você tem que explicar tudo certinho para ser bom para os dois, né? Mas existe uma chance, o cara que tem essa experiência de usar o cenário ciclista quando ele já pedalou e contar qual é a experiência, deixa muito rica a aula.
Show. E para finalizar aqui, Vinícius Tubarão, hoje em dia, todo ciclista monitora seus treinos com GPS e Strava. Traz uma gamificação interessante, com troféus por trecho. Tempos melhores nas rotas que fazemos. Como o professor ciclista pode usar essa métrica no outdoor e na sala de bike? Seria uma fonte de inspiração para os seus alunos? Ah, sim e não, né? Eu aprendi isso também esses dias. Sim e não. Sim e não. É assim, ó, primeiro, só existe para gamificar dessa forma aí, só se for no individual. Na sala de bike, você teria que usar o software da Stages para conseguir fazer isso. Que o software da Stages você consegue pegar pelo Google Maps uma rua e por ali o software simula a rua. Aí você consegue ter um parâmetro. Caso contrário, você não conseguirá fazer isso, entendeu? Você não vai conseguir medir. Agora, gamificar, existe N formas, né? Eu até preciso gravar essa aula de novo, né? Porque eu dei essa aula no sábado à tarde só. Eu preciso gravar essa aula de novo, onde na gamificação você pode gamificar por número de vezes que a pessoa vai, por número de músicas que ela faz na semana, por número de aulas que ela faz no mês. Se a bike tem um painelzinho, qualquer que seja o painel, né? Desde que todos sejam iguais, você pode medir quilometragem, você pode, se a bike mede potência, você pode ver os atletas que naquele dia fizeram uma potência mais alta, calorias, enfim, você pode até consumo de água, você pode gamificar, são N formas. Né? Você já viu a história que, não sei se você já viu isso aí, Bianca, que é assim, ó, não é nem história, é fisiológico. Essa garrafa tem 700 ml. Se eu entrar na aula com ela, com 700 ml, eu pesar antes da aula, eu peso, ponho uma balança na porta da sala. Todo mundo entra e pesa. E entra com uma garrafa de água. Quanto tem na sua? 500 ml, 600 ml. Vamos supor que todo mundo entrou com uma garrafinha de 500 ml. Aquela garrafinha padrão. Você deixou nas bikes. Aí ela pesou 2 quilos. Se ela fizer a aula inteira com você e a hora que ela sair, ela estiver pesando 1 quilo a menos, ela precisa tomar 1 litro de água a mais. Então, tipo, cara, você pode gamificar até isso. Entendeu? Então, você pode gamificar a quantidade de água, né, que a pessoa toma. Então, às vezes a gente acha que para gamificar, né? A gente precisa ter uma bike super mega blaster tecnológica, ou usar GPS, ou usar Strava, ou usar não sei o quê. Cara, e para gamificar, você pode somente usar o que você tem na sua mão. Que são participações, que são... Pô, imagina, você incentiva o cara aí de manhã e de tarde, você pode incentivar a perda de peso. Mas homem, mulher, meu amigo, a gente vai fazer proporcional. Então, nós vamos fazer proporcional. Como é que é proporcional? Por cento. Você pesa 60 quilos, perdeu 3 quilos no mês, isso quer dizer que você perdeu 5%. Né? Se você pesa 90 quilos e perdeu 3, você perdeu 0. Você perdeu 3%. Então, a pessoa ganhou. Então, tudo pode, entendeu? Então, não precisa ser tecnológico para gamificar. Mas se a São bike muitas as permite... possibilidades, né, que existem dentro da sala de bike. Exatamente. Agora, se a bike permite, puta, super legal, né? Você pode filmar a aula, você pode falar para os alunos que você vai filmar a aula e gamificar aqueles que pedalam no ritmo certo. Olha que uma forma de educar o cara a pedalar na batida, entendeu? Fala, gente, eu posso filmar a aula porque ó, essa semana nós vamos gamificar aqueles que pedalam no ritmo, exatamente como eu. A maioria das músicas. E aí nós vamos pontuar de 1 a 7. Aquele que pedalar 2/3 da música certinho, ganha 1 ponto. E assim vai até o final. É uma forma de educar o aluno a pedalar na batida correta e ainda gamificar.
sem precisar de nada. E usando ainda programas como a RPM ou qualquer outro. Então, tanto faz. Essa é a parte legal de tudo. E por hoje fechamos. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, Legal o assunto. Para você que está aí assistindo a gente, né? Ó, eu estou até com uma camisa de ciclismo, né? Você não precisa ser professor, você não precisa ser um ciclista para ser professor de ciclismo indoor. Para ser um grande professor de ciclismo indoor, você tem que aprender a dar aula de ciclismo indoor, estudar bastante, se dedicar, ficar perto de pessoas que amam isso, que gostam disso e que fazem isso com amor e, lógico, tem bons resultados, são reconhecidos como grandes profissionais e têm bons resultados, seja quais os resultados você quer que ele tenha. Porque senão, a gente fica naquela, mas eu nunca pedalei. Qual é o problema? Muita gente virou primeiro professor de ciclismo indoor e depois foi pedalar na rua, porque era legal, porque os amigos dele também pedalavam e assim por diante. Eu fui um cara assim, a Paulinha, minha esposa, foi assim também, né? E eu conheço vários. A Joyce chegou a ser, né, uma ciclista de rua também, o Rogênio, né? O JJ, grandes professores de ciclismo indoor, né? O Magu tentou, mas ele era péssimo, entendeu? O Magu era péssimo. Então, tipo, grandes professores, o Rafa Pereira, né? É triatleta, é ciclista. Então, o Fabinho Kitahara. Então, eu tenho nomes de grandes treinadores que vieram do ciclismo indoor e depois foram para o triatlon, para o ciclismo e sempre se deram bem, porque no ciclismo indoor eles aprenderam a treinar de uma forma muito mais intensa e precisa para que eles conseguissem ser melhores na bike outdoor, né? Que é um dos grandes benefícios que meus alunos sempre falam. Meus alunos que pedalam mountain bike, que pedalam na rua, eles falam que eles ganham um giro no ciclismo indoor, que na rua às vezes você para de pedalar, né, Bianca? Sim. No ciclismo indoor você não para de pedalar. Você está ali, como a gente diz na rua, né? Você está ali catracado o tempo todo. Então ele dá muito mais giro, dá muito mais volume, dá muito mais condições de você pedalar por longos tempos no ciclismo outdoor. Então, existe uma comparação que 45 minutos de indoor equivalia a quase 1h30, quase 2 horas outdoor, quando feito muito bem feito indoor. Né? Tanto que muita gente vinha do outdoor para o indoor e falava, caraca, essa aula matou eu, meu. Então, se você é ciclista outdoor e quer vir pedalar dentro da sala, você vai ganhar muito com isso. E se você quer se tornar um professor, você também vai ganhar muito com isso. E vice-versa. Se você é aluno ou, né, professor de ciclismo indoor, se você quiser comprar uma bicicleta e se divertir na rua, você vai ficar impressionado com o quanto o treino indoor pode fazer com que você pedale muito melhor na rua. Então, fica a dica aí, gente. Se vocês realmente querem, pode ser um bom momento. Apesar do dólar estar caro, como disse a história do Vini aí, né? Do Vinícius Tubarão. É isso aí então, Bi? Por hoje é só? É isso, por hoje é só. Muito bem, gente, ó. Mais um Super Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Hoje a gente falou sobre o professor que é ciclista, o ciclista que quer virar professor, o ciclista que é aluno, o aluno que quer virar ciclista. Assista esse vídeo, manda para um amigo seu, se inscreve no canal e, claro, semana que vem, mais um vídeo falando sobre alguma coisa que pode ajudar você, professor de ciclismo indoor, a ser cada dia melhor dentro da sua sala de aula. Tchau, dá um tchau para eles, Bianca. Tchau, turma!